Senador Otto Alencar, por favor. Doutora Nise Yamaguchi. A primeira pergunta que eu quero fazer à senhora é se a senhora, para utilizar hidroxicloroquina em pacientes, a senhora fez exames pré-clínicos e clínicos. E se fez, tem os nomes, os exames que foram confirmados que os doentes estavam com a doença, se a senhora acompanhou, e tem os exames depois do tratamento, se deixaram ou não sequelas. A senhora fez exames pré-clínicos e clínicos com hidroxicloroquina. Por exemplo, a senhora usa Jacave para um câncer até raro chamado mielofibrose. E se a senhora usou, a senhora fez e acompanhou exames pré-clínicos, ou seja, para oncologia, a senhora usa exames pré-clínicos e clínicos, e para o caso de Covid não usa. Se a senhora usou e fez os exames pré-clínicos, eu quero conhecer todos os nomes que a senhora fez os exames pré-clínicos, in vitro, ou em camundongo, e as 4 fases do exame clínico da hidroxicloroquina em pacientes. A hidroxicloroquina tem sido utilizada há mais de 80 anos, sem necessidade de para exames outras doenças, minha senhora. Para outras doenças, não para a Covid-19. Usada para malária, para lúpus, para artrite reumatoide. O que é o que a senhora usa, por exemplo, o Jacave para mielofibrose? A senhora testou? A senhora leu os exames pré-clínicos? Deve ter lido. E clínico para usar, e a senhora é oncologista. Agora, se vem me dizer que é uma droga usada há tanto tempo, sem fazer exames pré-clínicos e clínicos, não é correto. A senhora está errada. A senhora apostou numa droga que podia dar certo ou não. Essa é a grande realidade. E a ciência, doutora, por mais que a senhora seja formada e tenha curso, não admite isso. E se apostar no escuro, querer testar uma droga para ver se dá certo ou dá errado. Bom, se a senhora me fornecer os dados todos do paciente, a senhora falou há pouco, 300 e tantos pacientes, com nome, com o diagnóstico de certeza que estava com Covid, o tratamento e as sequelas que ficaram, com os exames de laboratório, a senhora fez o dedímero, a senhora fez dedímero dos seus pacientes? Tem o dedímero aí? Os dedímeros, eles A senhora tem o dedímero? Dos exames que a senhora fez? Dos pacientes? Não tem. Tem exame de tomografia do pulmão? Ou da ressonância? Não tem. Fez para acompanhar? Ficou sequela? Ficou fibrose pulmonar? Como é que a senhora, com a responsabilidade que tem, diz que tratou 370 e tantos doentes, sem comprovar os doentes, sem mostrar os exames? Doutora, eu fui professor tanto com a senhora, eu tenho serviços e trabalhos prestados e feitos que eu posso levar a senhora doente por doente, endereço por endereço que eu tratei. Isso é leviano, doutora. Não dá para dizer aleatoriamente, como a senhora falou, aleatoriamente da vacina, que tratou e não tem a comprovação. E vou rebater a senhora aonde a senhora trabalhou, no Hospital Einstein, que não trabalha mais. A senhora pode internar doente, mas o seu contrato foi cancelado. Vou lhe passar aqui o trabalho feito no Hospital Einstein por vários infectologistas, que a senhora não é infectologista, é oncologista, imunologista, de vários pacientes tratados, acompanhados, onde está provado que não tem efeito absolutamente nenhum a hidroxicloroquina, nem em pacientes leves ou moderados. Hospital Einstein, onde a senhora trabalhou. A senhora não tem mais contrato no Einstein. A senhora pode internar o doente, porque é um hospital que, para quem trabalhou lá, fica aberto. Se a senhora quiser internar um doente com câncer, de oncologia, alguma coisa, pode internar e tratar. Então, aqui está o trabalho feito no Einstein, é publicado em julho do ano passado. Julho do ano passado. A senhora devia ter consciência, a não ser que a senhora agora, que trabalhou no Einstein, pode dizer assim, olha, eu não trabalho mais lá e tal, não concordo. Mas aqui está o trabalho. Posso passar as mãos da senhora, eu tenho cópia, inclusive estava em inglês, foi traduzido para o português. A
senhora pode ler, ou quem quiser ler perfeitamente. Bom, a minha discussão com a senhora é o seguinte: a senhora, para usar qualquer medicação em oncologia, a senhora vai ler que essa medicação ela foi testada, teve exame pré-clínico e clínico. A senhora sabe que são 4 fases do exame pré-clínico em voluntários. As pessoas têm que ser voluntárias para usar a medicação. A senhora não pode pegar uma medicação que é usada para artrite reumatoide, para malária, para lúpus, de repente aplicar, e disse, apliquei em 300 e tantos pacientes e deu bom resultado, sem comprovar. Isso, do ponto de vista científico, não é honesto, doutora Lise Yamaguchi. É uma coisa que eu jamais faria isso. Na posição, no currículo de Vossa Senhoria, eu jamais faria isso. Porque eu não tinha como comprovar essa situação. Portanto, é fundamental que se faça os exames todos para comprovar como foi a evolução do paciente com a medicação, o que aconteceu do ponto de vista farmacológico, farmodinâmico, farmocinético, como a droga se desenvolveu dentro do organismo do paciente e quais os efeitos da droga. Bom, se o advogado vai ficar ensinando, o senhor também é médico? Deve ter feito um cursinho rápido também para ajudar a doutora. Então, o que eu quero saber da senhora é que a senhora me apresente o trabalho da senhora, com o endereço dos pacientes para checar CPF, onde mora, aonde não mora, porque o trabalho aqui do Hospital Einstein é completo e conclui que não tem eficácia nem para casos leves, nem para moderados. O hospital que a senhora trabalhou e não trabalha mais, a senhora pode internar, mas o seu contrato foi cancelado lá no Hospital Einstein. Eu peguei, estava em inglês, traduzi para português e posso lhe passar a hora que a senhora quiser. Mas esse é um caso que, na minha opinião, está claramente certo de que a hidroxicloroquina não funciona. Até porque a senhora deve saber, por exemplo, qual é a diferença entre um protozoário e um vírus. A senhora sabe? Qual é a diferença, doutora? Doutora Anísia, eu estou perguntando à senhora. A senhora sabe qual é a diferença entre um protozoário e um vírus? Pode dizer? Vou responder todas as suas perguntas. A senhora sabe dizer o que é a diferença entre um protozoário e um vírus? Presidente. Por favor, estou lhe perguntando. A hora está na hora de ele perguntar. Pela hora de o quê? Estou perguntando. Ele está perguntando à doutora Anísia para ela responder se ela sabe a diferença entre um protozoário e um vírus. Eu só estou perguntando, diga, do ponto de vista científico, o que é um protozoário e o que é um vírus. Qual é a composição de um e de outro? A senhora sabe? Então, vamos começar pela discussão que o senhor colocou. Não, né? não, primeiro a senhora vai me responder agora o que é um protozoário e um vírus, por favor. Exatamente. Nós temos aqui uma... Sim, a senhora defina do ponto de vista orgânico do que é um protozoário e um vírus. Por favor. A senhora é médica formada, você elogiou tanto o currículo da senhora. Me diga, por favor, o que é um protozoário e o que é um vírus, diferença entre um e outro, só isso. Os protozoários são organismos celulares e os vírus são organismos que têm um conteúdo de DNA ou RNA. No caso do Covid, não, senhora, nós não, temos... Não, senhora, peraí. Um caso... Não, senhora, tenha paciência. Sim, não é assim, tem definições não é bem diferentes. assim, não. Não é bem assim, não. O que eu quero dizer para o senhor... Não é bem assim, não. Não é bem assim, não. A senhora não é infectologista, se transformou de uma hora para outra, como muitos no Brasil se transformaram em infectologista, e não é assim. Os protozoários são organismos mono- ou unicelulares. E os vírus são organismos que têm uma proteção proteica, capsídeo e internamente o ácido nucleico. Completamente diferente do que a senhora falou aí. A senhora não soube explicar o que é o vírus. Vírus não são nem considerados seres vivos. Portanto, uma medicação para protozoário nunca cabe, nunca cabe para vírus. Por exemplo, doutora, quando surgiu o H1N1, a gripe H1N1, a ciência foi atrás de um medicamento antiprotozoário ou antiviral? Me diga, responda. Não, foi um antiviral? Antiviral. Pois bem, não foi antiprotozoário. A ciência agora
está buscando para o coronavírus. Aliás, a senhora sabe a que família, a que grupo pertence o Covid-19? A coronavírus. Hein? Ele é um coronavírus. Mas a que grupo? Ele pertence a... A senhora não sabe, infelizmente. A senhora não sabe nada de infectologia. Nem estudou, doutora. A senhora foi aleatória mesmo, superficial. O Covid-19 é da família dos beta-coronavírus. Sim, é coronavírus. A senhora não disse. A primeira manifestação, doutora, me perdoe, eu não queria nem constranger a senhora, porque eu vi logo do começo que a senhora sabia oncologia e imunologia, mas não tinha nada de conhecimento de infectologia. Já vi logo do começo. Eu não queria nem falar isso. Estava na dúvida se eu vinha questionar ou não, para não deixar a senhora, como se diz na gíria, em saia justa. Eu gostaria a senhora sabe quando foi que aconteceu a primeira manifestação do coronavírus no mundo? O primeiro caso no mundo. A senhora sabe a data? Sim. E que tipo de coronavírus foi? Exatamente. Diga o número, diga o ano. Pode pegar os livros aí, porque a senhora não tem na cabeça, certamente não leu, não estudou. E, doutora, de médico audiovisual, esse plenário está cansado. De alguém que o viu e não leu, e não se aprofundou, e não tem estudado. Eu falo com a senhora porque eu tenho, desde que começou essa doença, lido tudo sobre essa matéria. Tudo. E não preciso pegar e olhar aqui o que eu estou lendo, o que eu estou vendo, não. Não preciso ler para ver, não. A senhora nem sabe quando começou a primeira manifestação do coronavírus no mundo e como foi essa manifestação. Então, a senhora não podia, de jeito nenhum, estar debatendo um assunto que não era do seu domínio. Isso não é honesto, doutor. A medicina, a ciência quer honestidade, quer verdade, integralidade, capacidade intelectual, científica, para dissertar a respeito de uma doença tão grave como essa, que muitos médicos e infectologistas ainda não dominam. Então, eu quero dizer à senhora, a senhora não sabe quando foi que aconteceu a primeira manifestação e como aconteceu. A senhora sabe a data? Muito bem, o senhor tem perguntas pega o livro e veja. Deixa eu colocar algumas coisas. Esse estudo que o senhor colocou... tem que me responder da quando coalizão. foi que aconteceu a primeira manifestação. Eu sei que o senhor gosta de datas, a senhora não tem. Na a senhora não conhece, a senhora não estava preparada para participar do gabinete paralelo, tantos participaram. Né? Sobretudo curiosos, advogados, empresários, o Visad, não sei o que lá, tanta gente aí. Uma arca de Noé tratando da ciência no Brasil, só que não tinha Noé na arca para conduzir a arca. Pois é, vou ensinar a senhora. Primeira manifestação do coronavírus no mundo foi em 1964. Se manifestava como gripezinha, resfriado que as crianças tinham e depois logo passava. Depois, com a mutação virótica, o vírus tem muitas mutações, já está agora no P1, pode ter uma outra que venha, tem a mutação indiana. Depois disso, tem 7 tipos de coronavírus que dão doença pulmonar. A manifestação pulmonar, a pneumonia virótica, doutor. Doutor, eu estou falando com a senhora, presta atenção, por favor. Tem 7 tipos de grupos, alfa, beta. Tem o primeiro SARS-CoV, doutora, que aconteceu foi na região da China, em Hong Kong. A senhora sabe que ano foi que aconteceu isso? Não sabe, eu vou ensinar. 2003. Primeira manifestação do SARS-CoV foi em 2003. Eu estou falando com a doutora, que deveria entender isso. Infelizmente, a senhora, como colocou naquela frase que o Renan botou ali, a senhora foi aleatória, simplória, não se aprofundou na matéria. Primeira manifestação do SARS-CoV foi em 2003, doutora, em Hong Kong, na China. Ele causou a síndrome respiratória, como está causando aqui no Brasil, aguda. Não teve tratamento. Sabe qual foi o tratamento? Isolamento, máscara, isolamento físico para as pessoas. Ninguém usou em 2003, em Hong Kong, pode pegar, entra na internet para aprender, e usou hidroxicloroquina. Nenhum medicamento, sabe por quê?
Porque vírus não se evita com nenhum medicamento. Os vírus, quando causam a doença para a pessoa não ter a doença, só pode ser através de vacina, para dar imunidade à pessoa. O vírus penetra, mesmo tomando medicamentos. Então, em 2003, teve a primeira crise aguda com pneumonia virótica em Hong Kong. 2003 e na China também. Depois teve a segunda manifestação do MERS-CoV na Ásia Menor, na Arábia Saudita, doutora. E as mulheres, inclusive, tinham menos doença porque usam a burca e não se contaminaram tanto. Foi a síndrome aguda respiratória do Oriente. Também não se usou hidroxicloroquina. Foi isolamento físico, as pessoas ficavam isoladas e o que se conteve, porque apesar desse MERS-CoV ser grave e até ser mais letal do que o atual, não se disseminava com tanta facilidade. E agora veio o Covid-19, que ele, além de ser letal, de ter grande letalidade, ele também se dissemina com muita facilidade. Em nenhum desses casos atrás, 2003, 2000, lá em Hong Kong, ou em 2013, se usou nenhuma medicação para conter as duas manifestações do coronavírus. Em nenhuma delas se usou absolutamente em nenhum momento. A medicina está atrás agora, e vou explicar à senhora, de um antiviral, como se conseguiu o Tamiflu, para controlar o coronavírus. A senhora sabe qual é o laboratório que está cuidando disso no mundo hoje? Qual é o estudo mais avançado? Laboratório de Boston, que é o Monopiravir. E um outro laboratório israelense, de Israel, que está usando o Messenger, na busca de encontrar um antiviral, não um antiprotozoário. Há uma diferença muito grande entre o vírus e o protozoário. Nem toda medicação que serve ao protozoário serve para o vírus, tá certo? Como é que a senhora poderia dizer, como disse ali, doutora, que ia ter imunidade de rebanho? A senhora ia comprovar imunidade de rebanho com que exame, qual exame e quantos exames a senhora teria disponível nesse país que já tem 17 milhões de contaminados. A senhora ia ter 17 milhões de exames para comprovar que o paciente teve a doença. E eu pergunto à senhora, qual é o exame de escolha que se deve fazer para mostrar se o paciente desenvolveu imunidade ou não? Você não vai dizer qual é o exame, só dizer, não precisa explicar. Só dizer qual é o exame. Né? Qual? Anticorpos neutralizantes. Mas eu preciso responder não, quero. Não, primeiro você tem que me responder qual é o exame de escolha para identificar se o paciente desenvolveu imunidade celular ou não. Porque a imunidade tem que ser celular. A senhora sabe que tem que ser celular, né? O agressor chega, a célula está defendida, não entra. Qual é o exame que se pode fazer para comprovar que o paciente que teve a doença desenvolveu imunidade celular? E se o Brasil tem condição para comprovar que teve imunidade de rebanho e capacidade de ter 18 ou 19 milhões de exames para isso? Qual é o exame, doutora? Eu não estou dizendo que a imunidade de rebanho é algo que a gente deva se caracterizar. Diga qual é o exame, por favor. E a imunidade de rebanho, doutora, a imunidade me celular... responda qual é o exame. São testes celulares para se avaliar se por acaso a pessoa já tem imunidade. E tem os anticorpos neutralizantes. A senhora vai dizer qual é o exame que prova que o doente está com imunidade ou não? A senhora vai ter que dizer. Por favor. Qual é o exame que, se fazendo, comprova que o paciente tem imunidade celular ou não? Diga o nome. A senhora não sabe, doutora. É o exame para identificar anticorpos neutralizantes, doutora. Mas eu expliquei. A senhora não sabia, doutora. Neutralizantes. A senhora tinha que ser oncologista, imunologista, imunólogo, mas tinha que entrar em infectologia. Agora, o senhor me dá licença, eu preciso responder a uma série de acusações. Eu não queria constranger a senhora. Eu preciso mas a responder. senhora não sabe responder absolutamente nada. A senhora tergiversou em tudo. Não soube dizer o que é um vírus, o que é um protozoário. Está sendo nem todos os pacientes. Espera aí, o advogado vai falar agora. Vossa Excelência,
para concluir, senador Otto, que já ultrapassamos bastante seu tempo. Não, ela não soube responder nada. Agora ela vai responder para você. Eu fiz um testezinho simples com ela. Qualquer criança, qualquer menino de 2º ano, 3º ano, eu fui professor de química, por muito tempo de biologia. Isso é beabá. É beabá. É beabá. A senhora não sabe, a senhora jogou no escuro assim, com um grupo de pessoas que não entendia absolutamente nada da doença, inclusive chamou o ministro Pazuello para um seminário. Meu Deus do céu, o que é que o Pazuello vai dizer no seminário? Ele não sabia por que chamava Covid-19. Eu perguntei, ele não sabia. Eu disse, é porque surgiu em 19. Não sabia, doutora. Brincadeira com a saúde do povo brasileiro. A senhora brincou com a saúde do povo brasileiro, falando em imunidade de rebanho, hidroxicloroquina, tratamento precoce, uma receita no Ministério da Saúde de forma institucional para as pessoas tomarem o remédio. Eu vou perguntar à senhora aqui também de novo. Fácil de responder. A pessoa tem arritmia. A senhora, para dar hidroxicloroquina, a senhora faz um eletrocardiograma? Faz? Sim. Faz um ecocardiograma? Sim. Como é que o Ministério da Saúde deixou a receita no site para o povo brasileiro todo tomar, doutora? A senhora sabia? Não só isso. A senhora sabia que a arritmia, aí a cardiologia a senhora não deve saber também. A senhora sabia que a arritmia, para quem toma uma medicação, a arritmia é dose dependente? A senhora sabe o que é dose dependente? É uma doença que você tem, você toma o remédio, e o remédio, quanto mais você toma, vai exigir que você tome mais. É como antibiótico, quando tem resistência. A arritmia é dose dependente. Você não pode começar a hidroxicloroquina com a dose lenta na arritmia e depois vai precisar mais. Então, por quê? Porque é uma enfermidade idiosincrática. Pela natureza dela, a pessoa que tem também a arritmia pode receber uma medicação e ter reação à medicação. E mais eu pergunto à senhora, se a pessoa tem arritmia e tem um espaço QT longo, ela pode usar hidroxicloroquina? Doutora, eu estou perguntando. Não. Não pode, não. E como é que dá a receita para o povo todo, para o Brasil todo? A senhora sabe quantas pessoas morreram, doutor? Eu faço com o meu coração cortado, doloroso. Eu perdi um colega meu, desavisado, doutor Gilmar Calazans Lima, que não sabia que tinha arritmia, tomou hidroxicloroquina, tinha um espaço QT longo e morreu, parada cardíaca e respiratória. A senhora contribuiu para botar no teste COVID hidroxicloroquina para o Brasil tomar. O presidente da República levantou a caixa, toma aqui. Que o médico receite, ele assume, ele tem CRM, ele assume. Ele faz a receita dele. Eu vou assumir, eu vou responder no meu conselho. Senador. Eu vou responder por isso. Mas fazer uma coisa dessa natureza, a senhora maculou a sua imagem tomando essa iniciativa, que eu sei que foi, pode ser até, não sei direito, foi por um momento de querer ajudar, mas também de querer ser ministra da Saúde e não conseguiu. Muito obrigado. Não. A palavra da doutora Yamaguchi. A doutora Yamaguchi, assim que terminar de falar, ela pediu para que a gente suspendesse a reunião por 20 minutos e depois voltaríamos com o senador Jorginho e senador Randolph. Muito bem. O estudo Coalizão, que o senhor se refere, senador, excelentíssimo senador, o estudo Coalizão, que o senhor se refere do Hospital Albert Einstein, foi feito com pacientes em que eles tinham pacientes internados, todos internados. A maioria eram 667 pacientes submetidos à randomização. 504 pacientes confirmaram a Covid e foram incluídos. Em comparação com o tratamento original. E entre os pacientes hospitalizados com Covid-19, leve a moderado, que eles consideraram leve, mas todos estavam hospitalizados. Esse não é o paciente leve que nós preconizamos. Eles, inclusive, dizem o seguinte,
que, nesse caso, existia no final dessa fala, na conclusão, isso aqui estava procurando exatamente esse artigo, ele diz o seguinte, que um total de 18 pacientes morreram no hospital durante ensaio, 5 pacientes designados para receber hidroxicloroquina mais azitromicina, 7 no grupo de hidroxicloroquina isolada e 6 no grupo controle. Não houve diferença significativa entre os grupos quanto aos resultados secundários de complicações tromboembólicas ou renal aguda. E eles, inclusive, finalizam dizendo o seguinte, que muito provavelmente eles deveriam ter incluído pacientes em fases mais iniciais, que é o que agora, nessa fase 5, vai ser... Apresentar os nomes, os endereços, revisto, o CPF, então, o exame que constatou a doença, o exame final, a tomografia... O dedímero, tudo que se faz com o paciente. Isso é dentro de um estudo, senador. Senador, os estudos que são feitos, prospectivos, randomizados, duplos cegos, eles fazem todas essas avaliações. Na área clínica, o paciente recebe antes o diagnóstico clínico. O diagnóstico clínico, ele é suficiente para você iniciar o tratamento, porque não dá tempo de se receber o diagnóstico mais tardio. Tanto é que os estudos que foram feitos, senhor, eu posso responder, senador? Desculpe, eu posso responder? Então, o que acontece é o seguinte, esses pacientes que foram submetidos a esses estudos, eles estão dentro de estudos onde você faz todos os exames. Nos outros pacientes clínicos, você tem avaliações clínicas, avaliações laboratoriais, avaliações que ocorrem em termos de tratamentos e com relação às toxicidades. Então, na realidade, a discussão com relação aos tratamentos iniciais, eles passam por essa dificuldade. Nós temos aqui um estudo relacionado pela Associação de Perspectivas de Pacientes com Tratamentos Preventivos, em que no Canadá e nos Estados Unidos, eles não tiveram os resultados em 60% dos casos, porque isso não era possível. Nós temos também a questão relacionada à utilização inicial de hidroxicloroquina em pacientes na época da MERS, né? E a gente... Eu não debati com a senhora nome de laboratório, eu debati com a senhora ciência, a senhora não soube responder. Isso. Eu posso botar aqui um mundo de laboratórios que é contra. A senhora conhece Crocani? Sim. São 400 e tantos cientistas que são contra essa. Senador. Eu quero mostrar à senhora o trabalho. Isso. Senador, eu gostaria de poder responder. O trabalho da senhora com os nomes dos pacientes, com exames confirmados, com o tratamento, com o resultado. Eu não estou falando. Então, eu queria o endereço, onde foi que a senhora pegou em São Paulo, qual são os endereços. Senador, nós vamos ter que trazer aqui, foi feita uma pesquisa com pessoas de acima da idade, na Prevent Senior. No Prevent Senior foi feita essa pesquisa e nós vamos trazer a Prevent Senior para saber... O que é, presidente? Prevent Senior, onde a doutora Yamaguchi trabalhou. Aí nós vamos pedir todo o trabalho que foi feito lá, que deve ser um trabalho muito aprofundado lá, né, doutora? Parou aí. Na realidade, eu acho que o senhor não está desejando que eu responda. Aconteceu o primeiro caso de Covid-19? Senador, só para concluir, por favor. Para mim, está concluído, porque ela vai fazer a mesma coisa que fez antes, tergiversar e tal, Perfeito. Responder.